Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast de tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagaio, eu sou o vosso host e estamos a gravar no Web Summit. Daí o ruído que devem estar a ouvir de fundo, eu não sei como é que isto está. Estou a gravar com o telemóvel porque não temos os microfones aqui connosco. Viemos a convite da Câmara Municipal do Porto, viemos eu e o Diogo, porque eu tenho outro podcast que se chama Founder Tales, em que entrevistamos founders de startups portuguesas, e é por isso que estamos aqui. Viemos gravar uma série de episódios aqui à Web Summit. O que é que eu vos posso dizer do Web Summit? É muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, desde malta da OpenAI e da Google até a Cristina Ferreira, que voltou ao Web Summit este ano e está a falar neste momento aqui ao lado. Eu pedi aqui uma salinha para conseguir gravar isto. E pronto, bear with me com o ruído. Acho que também dá aquela vibe de gravado ao vivo, digamos assim, em vez de ser sempre no meu quarto. E este episódio vamos fazer um wrap-up das eleições, da Podcast Election, e vocês já vão perceber porque é que eu lhe chamei Podcast Election. E vamos falar também sobre a OpenAI e modelos de AI e quais é que serão os próximos passos para os novos modelos, porque, não sei se já repararam, tanto a OpenAI como a Anthropic já não lançam um modelo mais inteligente e mais capaz do que o atual há algum tempo, e isso significa alguma coisa. E, portanto, ouçam para perceber o que é que está a passar. Portanto, vamos para o episódio. Então vamos falar sobre o resultado das eleições americanas, agora que elas já passaram. Portanto, grande vencedor, como já devem saber, Donald Trump. E a aposta ou a previsão que eu fiz no último episódio estava completamente errada. Portanto, Donald Trump ganhou os 7 swing states, ou seja, não sobrou nada para a Kamala Harris. E também ganhou o voto popular. Portanto, nem sequer isso a Kamala Harris conseguiu fazer. Entretanto, os republicanos também ganharam a Casa e o Senado, ou seja, têm poder sobre todas as instituições, Presidente, Casa e Senado, e portanto não há mesmo nada legalmente em termos de Estado ou em termos de governo que impeça Donald Trump de fazer exatamente aquilo que prometeu. E acho que isso acaba por ser também um conforto de as pessoas podem... está-me a faltar a palavra em português, mas make it accountable, de se ele não fizer aquilo que prometeu, porque efetivamente ele não tem qualquer tipo de obstáculo político a fazer exatamente todas as medidas que prometeu. Mais coisas interessantes que aconteceram foi que ele anunciou já que efetivamente o Elon Musk vai fazer parte de um departamento de Government Efficiency. E o que é que este departamento vai fazer? Assim, em linhas muito breves e sem grande conhecimento, porque não existe, é uma coisa nova e portanto também não se sabem como é que foram outros anos para falar deste, mas basicamente o que ele quer é tornar o Estado americano mais eficiente, ou seja, via tecnológica, não sei se é implementar, por exemplo, processos com AI ou algo do género, ou se será mais usar ferramentas, lá está, tecnologia ou qualquer outra coisa do género, para depois perceber quem é que são as pessoas que estão a mais. E ele disse que eles iam ser ele e um outro senhor chamado Vivek, pois o apelido não vou arriscar-me a pronunciar, mas eles disseram que iam ser incessantes na busca da eficiência do governo. Portanto, basicamente acho que vai haver aí uns layoffs no governo americano ou nos funcionários públicos americanos, que não serão tantos como, por exemplo, cá em Portugal, ou não é tantos em número, mas tantos em representação, em percentagem da população. Mas de qualquer forma, portanto, Donald Trump quer tornar o Estado mais, quer fazer o Estado gastar menos dinheiro e, portanto, torná-lo mais eficiente. E eu estou curioso para ver como é que o Elon Musk vai fazer isto, por um lado, porque se correr bem pode ser um case study para outros países fazerem igual. Se correr mal, quero saber como é que correu mal
que tecnologias é que ele aplicou ou que lógicas é que ele aplicou, se vai aplicar as técnicas ou os processos que aplica nas empresas dele no Estado, que efetivamente podem trazer muita eficiência e muitos ganhos, mas que se calhar para um Estado e, portanto, para uma entidade pública podem não ser as melhores soluções. Mas pronto, acho que é esperar e ver, mas que é interessante e pronto, é bom que não seja cá, porque assim temos o exemplo depois para ver se copiamos ou não. E o que é que poderá ter levado à vitória de Donald Trump neste caso? Eu acho que vários assuntos. Portanto, o primeiro foi o facto de a Kamala Harris não ser uma candidata que começou com a sua campanha e, portanto, teve de fazer um bocadinho o seguimento da campanha de Joe Biden, e Joe Biden foi e ainda é um dos presidentes menos populares dos Estados Unidos, e a popularidade lá conta muito, porque é uma votação para uma pessoa, e então isso é um fator super relevante lá. Depois, o facto dela ter sido escolhida, ou seja, foi indicada e substituíram o Joe Biden sem haver umas eleições primárias internas ao partido. Acho que houve muita gente, mesmo dos democratas, que não achou isto muito interessante e, portanto, como revolta, não foram votar e deixaram a vitória para Donald Trump. Isto porque Donald Trump ganha estas eleições com pouco mais votos do que Joe Biden, do que as que perdeu nas últimas eleições. Ou seja, acho que a diferença foram cerca de 200 mil votos em 150 milhões, portanto é muito, mas não foi assim uma vitória esmagadora, principalmente quando se olha para os resultados em que ele ganhou em todos os swing states, e mesmo os estados que eram bastiões democratas tiveram pior performance agora do que tiveram nas últimas eleições com Joe Biden. Também li uma perspectiva interessante, que era nas últimas 4 ou 5 eleições, aliás 4 eleições, as pessoas votaram basicamente no Obama ou em pessoas que vieram do Obama, neste caso foi o Joe Biden. Também há um efeito mais político nas eleições que pode justificar isto um bocadinho, que é o facto da Kamala Harris ser uma pessoa que está no extremo mais esquerdo do Partido Democrata, em vez de ser uma pessoa que está mais ao centro, como seria, por exemplo, Barack Obama. E isto, lá está, os americanos não gostam muito de partidos socialistas, não gostam muito de socialismo, não gostam nada de tudo que é de esquerda, e portanto acho que não pode ter feito flip a algumas pessoas para votarem em Donald Trump. Havia algum descontentamento com a economia, apesar de que os números diziam que era o país desenvolvido que mais cresceu no último ano, mas as pessoas o que sentiam era a inflação, e mesmo que não fosse culpa dos governantes, ou seja, a inflação acaba por ser um fenómeno internacional e é controlado as taxas de juros são controladas pela Reserva Federal, que no fundo é como se fosse o Banco Portugal, mas americano. São eles que definem as taxas de juros, e é uma entidade independente do Presidente, ou seja, o Presidente pode fazer alguma pressão política por cima do Fed, mas quem decide são eles, e portanto não há aí qualquer tipo de interferência, ou não é suposto haver qualquer tipo de interferência nesse caso. E portanto, todos estes fatores, portanto o descontentamento com a maneira como Kamala foi escolhida, o facto dela ter de continuar a campanha de Joe Biden, que já tinha pouca popularidade, e quando ela pergunta... quando lhe perguntam o que é que faria diferente de Joe Biden, ela diz, acho que nada, e portanto as pessoas, olha, mais do mesmo não quero. Aliado também ao facto dela ser mais de esquerda, podem ter justificado o resultado mais fraco dos democratas nestas eleições, principalmente, lá está, porque Donald Trump não teve um resultado assim tão bom em número de votos. Foi sim porque os democratas não foram votar, ou alguns deles passaram para o lado dos republicanos. Outro fator que também pode ter ajudado, e que também acho que é interessante falar, é que há muita gente que já dá ou melhor, vou se calhar recomeçar o tema. Há uma opinião geral que as eleições definem o estado, ou melhor, se calhar ao contrário, que é o estado do mídia naquele momento define as eleições, e as eleições apoiam-se muito no estado do mídia daquele momento. O que é que isto significa? Por exemplo, Barack Obama foi o primeiro presidente, ou o primeiro candidato que utilizou massivamente as redes sociais para fazer campanha, e portanto aí começou toda aquela campanha de redes sociais. Agora
nas últimas eleições antes destas, passaram para as redes sociais, mas também para vídeo. E estas eleições fala-se em podcast election. Porquê? Porque os candidatos presidenciais foram a bastantes podcasts, ou melhor, um deles foi a bastantes podcasts, a outra, já estou aqui a dar spoiler, nem tanto. E só para terem uma ideia, Donald Trump foi a 14 podcasts antes das eleições e teve mais de 125 milhões de visualizações nesses podcasts, enquanto que Kamala Harris foi a 3 podcasts e teve só 4 milhões de visualizações nesses podcasts. Outro dado interessante é que, por exemplo, Donald Trump tinha 16 horas e pouco disponíveis de conteúdo no YouTube, enquanto que a Kamala Harris só tinha 3 horas. E estando o YouTube numa posição em que já tem praticamente mais audiência do que muitas das plataformas de streaming e está a apanhar a televisão, estar presente nestas plataformas é uma estratégia que as equipas de mídia dos candidatos presidenciais deviam ter em consideração. Efetivamente, Donald Trump foi a vários podcasts, principalmente de comediantes, e há aqui acho que há um facto interessante, que é: os comediantes são pessoas que estão numa posição interessante porque criam conteúdo para a internet e depois têm um poder muito forte de conseguirem ativar as pessoas para sair de casa e irem aos seus shows, aos solos e etc. O que acontece é que quando um político faz campanha é exatamente isto que quer fazer, é passar as suas ideias, ou pelo menos o que quer passar em termos teóricos, mas depois quer fazer com que as pessoas vão votar. E a Kamala Harris, ao não aceitar ir a muitos destes podcasts, talvez por não se sentir tão confortável, mostra-se um candidato muito mais, digamos, tradicional, portanto muito mais político, e acaba por não se dar a conhecer numa perspectiva tão descontraída como Donald Trump, que foi aos tais podcasts de comédia, e que portanto passou-se a conhecer um Donald Trump mais humano, mesmo que não se concorde com as ideias deles, e eu acho que isso foi uma estratégia vencedora neste caso, como mostraram. Um caso muito em específico que eu gostava de dar highlight é o facto de Donald Trump ter ido ao Joe Rogan Experience, que é o podcast com mais audiência no mundo, e eu acho que aqui foi falha da campanha da Kamala Harris. O Joe Rogan Podcast é um dos maiores veículos de mídia, ou é um dos veículos de mídia com maior audiência afro-americana, que era uma dos grupos de pessoas que Kamala Harris devia ter dinamizado mais, porque historicamente, e até se viu também no resultado destas eleições, estariam mais alinhados com as políticas de Kamala Harris e portanto votaram mais em Kamala Harris, só que votaram pouco, e pode estar aqui também mais uma das razões pelas quais Kamala Harris foi infeliz no resultado das eleições. Continuando aqui no tema das eleições, mas mudando os protagonistas, no dia a seguir a Donald Trump ganhar, portanto dia 5 ou 6 de novembro, as bolsas americanas subiram como nunca se viu, foi o melhor dia do ano, e isto significou o quê? Significou que as 10 pessoas mais ricas do mundo acumularam, em conjunto, 64 mil milhões de dólares só depois da eleição. A pessoa que mais usufruiu disto foi Elon Musk, que é a pessoa mais rica do mundo, e que a sua riqueza, o seu net worth, aumentou 26,5 mil milhões de dólares para 290 mil milhões de dólares só na quarta-feira, depois de Donald Trump ganhar. Jeff Bezos também viu a sua fortuna a ser aumentada em 7 mil milhões de dólares, e o co-founder da Oracle, que agora por acaso é uma das maiores empresas do mundo, e também o Larry Ellison é o co-founder da Oracle, é supporter de Donald Trump, e portanto a sua fortuna subiu 5,5 mil milhões de dólares. Ou seja, as empresas antes das eleições e depois das eleições valiam o mesmo, as empresas não começaram a vender mais por causa das eleições. Portanto, a especulação que há em fazer o que se chama a Trump Trade, portanto, estas pessoas que são muito influentes, têm muito dinheiro, têm empresas e que são vocais no seu apoio a Trump, acho que as pessoas apostaram que iam ter o seu futuro mais facilitado e, portanto, aumentaram o valor das suas empresas. Os investidores acharam que seria um bom investimento. Agora vamos ver como é que isto corre. Efetivamente, estas pessoas vão estar sentadinhas ao lado do Trump. Uma delas vai estar efetivamente sentada ao lado do Trump, que é Elon Musk, como tinha dito, e vamos ver que tipo de políticas é que eles vão tentar fazer push para favorecer as suas empresas, porque
claramente existem aqui interesses financeiros para além dos interesses políticos. Vamos agora falar de AI, nomeadamente a OpenAI, como sempre, mas acho que aqui há notícias interessantes. A primeira é que a OpenAI comprou um domínio que é chat.com e eu acho que já está live, portanto podem testar. Em vez de ser chatgpt.com é chat.com e comprou este domínio por, os rumores dizem, $20 milhões. Este domínio tinha sido comprado originalmente por um senhor chamado Dharmesh Shah, que é um dos founders e CTO da HubSpot, e ele comprou este domínio no início de 2023 por cerca de $15,5 milhões, portanto o domínio chat.com valeu $15 milhões, e depois ele deteve o domínio durante 2 meses e vendeu, e na altura ele disse que vendeu, mas não disse a quem, e agora houve rumores que começaram a surgir, exatamente pelo facto de chat.com ir dar ao ChatGPT, de que a OpenAI, ele na altura tinha dito que tinha ganho dinheiro com a venda e portanto houve o rumor de que a OpenAI tinha vendido o domínio, ou tinha comprado o domínio, desculpem, por cerca de $20 milhões. Isto bate certo com os rumores de rebranding que eles querem fazer, portanto eles agora já estão a mudar o nome dos modelos, em vez de ser GPT-4 ou GPT-3 ponto tal ou não sei o quê, agora já é O1, e também querem simplificar o ChatGPT para chat.com, e estes domínios assim, só uma palavra, têm sempre muito valor. Eu acho que falei há uns episódios de uma empresa que comprou o domínio friend.com por 1,8 milhões e portanto mostra o poder da simplicidade na internet. Estas palavras, estes domínios assim valem sempre muito mais. Outra notícia também interessante que até li hoje que saiu na Reuters foi que o tempo, a época ou a lógica de que dar mais dados aos modelos e vai melhorá-los eternamente. Isso foi verdade até certo ponto, e estes modelos gigantescos, as LLMs, têm vários processos de treino, não é só passar-lhes os textos para eles treinarem, e pelos vistos, todas as empresas, tipo OpenAI e Anthropic, estão a ter muita dificuldade e estão a adiar o lançamento dos seus novos modelos mais capazes, exatamente pelo facto de darmos mais dados aos modelos acaba por não resolver esse problema, portanto não os torna mais inteligentes, e estamos a chegar ao platô do que se pode fazer com aumentar os dados dos modelos. Portanto, explicando se calhar melhor isto, o que é que está a acontecer? Os modelos, estas LLMs, têm um passo de pré-treino, digamos assim, em que se dá uma quantidade absurda de dados de texto, unlabeled, ou seja, é só mesmo o texto, para os modelos aprenderem as correlações entre as palavras, ou seja, que palavras é que aparecem nos mesmos contextos, que palavras é que co-ocorrem e em que contextos, e portanto eles depois aprendem um peso para cada uma das palavras, e é isto que são os embeddings, digamos, os vetores. Cada palavra tem um vetor ou é codificada num vetor quando é transformada pelo modelo. Esse passo de pré-treino é o que está a chegar a um platô, ou seja, por muito mais texto que dermos, o modelo já sabe, digamos assim, a semântica de todas as palavras. De seguida, estes modelos, e isso é que foi um grande breakthrough da OpenAI na altura, e das outras, claro, mas da OpenAI que foi a primeira, foi um segundo passo de treino em que se dá indicações ao modelo para ele se comportar como um chat e, portanto, para responder de forma humana. E depois o que foi acontecendo foi os modelos foram ficando cada vez mais inteligentes, exatamente por estarmos a dar mais treino e mais contexto e mais conhecimento, mas as capacidades deles chegaram a um platô, porque estes modelos, como o próprio nome diz, são language ou large language models, ou seja, se nós pedirmos para eles fazerem uma conta de matemática, eles não vão saber, porque eles sabem é completar frases e conhecimento teórico, digamos assim. E, portanto, a OpenAI, quando lançou este novo modelo, ou um preview, que no fundo é o GPT-4, ou 4o, mas com um chain of thought, ou seja, com um mecanismo diferente de reasoning, em que deixamos o modelo pensar mais tempo, o modelo é muito mais lento, e ele contrapõe-se a ele próprio, ou seja, ele dá uma resposta e depois o modelo pensa, será que esta resposta é certa? Vou analisar o que escrevi, e portanto chega a uma conclusão, ou chega a respostas com maior qualidade. E é exatamente este mecanismo novo, este chain of thought, que é assim que se chama, que vai abrir novas portas, e portanto o que vai acontecer é que estas empresas, como estão a ter dificuldade em lançar modelos mais capazes só por aumentar o número de dados, vão ter de ser inventivos na maneira de como treinam estes novos modelos, principalmente
nos mecanismos que lhes vão dar, ou seja, já vemos modelos a correr código, neste caso as interfaces, já vemos modelos a pesquisar na internet e, portanto, isso aí e essas capacidades novas é o que vai abrir novas oportunidades para estes modelos terem novas capacidades e serem efetivamente mais inteligentes. Portanto, no fundo é apetrechar a estes Large Language Models outras capacidades para eles depois conseguirem interagir. Muito numa lógica daquilo que nós humanos fazemos, ou seja, muita parte do nosso pensamento é em texto, mesmo quando pensamos aqui, esta expressão popular com os nossos botões, no fundo estamos a pensar em português, não é? Ou em inglês, ou numa língua qualquer, e portanto é em texto o nosso pensamento, mas os inputs e aquilo que nós conseguimos fazer é muito mais do que texto. Nós depois temos um pensamento matemático analítico, temos visão, temos capacidade de ação e eu acho que será por aí, e o Sam Altman diz a mesma coisa, que é, em vez de só fazer brute force de mais dados, porque lá está, chega uma altura em que os modelos não vão aprender mais, estamos só a confundi-los com mais informação. O que interessa mesmo é dar-lhes mais capacidade para eles conseguirem fazer estas ações. E, pelo que ele disse, esta maneira de criar estes modelos vai desbloquear esse platô que as empresas já atingiram, e vemos isso também nos próprios produtos que eles foram lançando. Por exemplo, a Anthropic agora há pouco tempo lançou o Claude 3.5 com capacidade de mexer na interface. Isto não é que o Language Model esteja mais inteligente, ele simplesmente é capaz de fazer outras coisas e há de ter outros atuadores à volta do Language Model que são capazes de pegar no output do Language Model e atuar no computador, ou seja, ele consegue clicar no fundo dos nossos ecrãs e fazer tipo um Action Model e não só um Language Model. E pronto, acho que estes são assim os temas que eu tinha para vos trazer hoje. Foi um episódio muito mais curto, exatamente por estar aqui na Web Summit e não ter muito tempo, perdi aqui uma salinha para gravar, é por isso também estão a ouvir o ruído. Eu dei alguns cortes, tive de dar para conseguir gravar isto tudo, portanto não achem estranho que o ruído seja diferente de momento para momento, mas também não queria deixar passar a semana sem ter o episódio. Portanto, as coisas do costume, já sabem, malta, se estão a gostar, partilhem com alguém, se acharam interessante, deixem aí o vosso comentário, deixem a subscrição e até para a próxima semana.